A Bíblia menciona muito pouco sobre as filhas de Adão e Eva, limitando-se a uma referência em Gênesis 5:4, onde diz que Adão teve outros filhos e filhas, sem nomeá-las ou fornecer detalhes sobre suas vidas. O foco da narrativa bíblica está principalmente nos filhos homens, como Caim, Abel e Sete, que desempenham papéis importantes nas primeiras gerações da humanidade. No entanto, podemos comparar essas poucas informações com outras fontes antigas que expandem o relato. Neste vídeo abordaremos esse assunto e comentar brevemente sobre esses outros textos antigos e fontes extrabíblicas. A Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete, mas ela não dá detalhes sobre seus nomes, número exato ou histórias específicas. A única referência a esses outros descendentes está em Gênesis 5:4, que diz: Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Embora a Bíblia seja vaga em relação a esses outros filhos, muitos estudiosos e teólogos sugerem que essas crianças foram parte crucial da propagação da humanidade. Como Caim, Sete e seus descendentes precisavam de esposas para formar suas próprias famílias, é amplamente aceito que esses outros filhos e filhas de Adão e Eva se casaram entre si para cumprir a ordem divina de crescer e multiplicar-se. Gênesis 1:28. A linhagem de Sete é destacada como sendo importante na Bíblia, pois dela descende Noé e, eventualmente, Abraão, que é o ancestral do povo de Israel e de Jesus Cristo. Já os descendentes de Caim, embora não detalhados extensivamente, são mencionados brevemente antes de a Bíblia se concentrar na linhagem de Sete. No contexto das primeiras gerações da humanidade, os casamentos entre parentes próximos eram inevitáveis, pois, de acordo com o relato bíblico, todos os humanos descendiam de Adão e Eva. Mais tarde, leis que proibiam o casamento entre irmãos foram estabelecidas, mas no início parece ter sido uma prática necessária para o crescimento da população. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre as filhas de Adão e Eva, outros textos antigos e fontes extrabíblicas, especialmente da tradição judaica, trazem mais informações sobre os descendentes de Adão, incluindo suas filhas. Aqui estão alguns exemplos de livros que mencionam as filhas de Adão e Eva. 1. O Livro dos Jubileus. O Livro dos Jubileus, um texto antigo considerado apócrifo por muitas tradições cristãs e judaicas, mas ainda altamente respeitado em algumas comunidades, menciona nomes específicos para algumas das filhas de Adão e Eva. De acordo com esse livro, a filha mais velha de Adão e Eva é chamada de Awan, que é mencionada como a esposa de Caim. Outra filha chamada Azura é mencionada como a esposa de Sete. Este livro fornece mais detalhes sobre as relações familiares e os casamentos dos primeiros descendentes de Adão. O livro de Adão e Eva, ou Conflito de Adão e Eva com Satanás. Este é outro texto apócrifo, escrito entre o século V e VII d.C., que expande o relato da vida de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden. Ele menciona brevemente seus filhos e filhas, mas o foco está mais nas lutas espirituais e nas interações de Adão e Eva com Deus e Satanás após a queda. No entanto, o texto não oferece muitos detalhes específicos sobre suas filhas. Terceiro Talmud e Midrash. Textos do Talmud e Midrash, que são importantes compilações de comentários e tradições judaicas, também mencionam a ideia de que Adão e Eva tiveram muitas filhas. Embora esses textos não forneçam nomes ou detalhes específicos, eles reforçam a visão de que a humanidade cresceu rapidamente a partir da união dos filhos e filhas de Adão e Eva. Esses escritos, embora não sejam considerados canônicos pela maioria das tradições cristãs, ajudam a preencher algumas lacunas deixadas pelo relato bíblico e refletem a curiosidade e as tentativas de explicar as origens da humanidade além do que é relatado em Gênesis. Mesmo que seus nomes e histórias permaneçam em grande parte desconhecidos, elas foram fundamentais para o cumprimento do plano divino de crescer e multiplicar-se, estabelecendo as bases da civilização humana.